Então vamos dar início à primeira aula do recomeço do semestre. Então a gente tem aqui, essa primeira aula a gente vai repassar aquele conteúdo que a gente abordou lá no começo, que seria rever aí o princípio dos trabalhos virtuais, que vai ser uma ferramenta indispensável para a gente conseguir aprender o primeiro método lá de cálculo de estruturas hiperestáticas, que é o método das forças. Então o propósito dessa aula é revisar aí o princípio dos trabalhos virtuais e mostrar como ele pode ser utilizado para cálculo de deslocamento e rotações em problemas isostáticos. Então, basicamente, o pré-requisito da aula é aquele conteúdo que vocês já viram em Mecânica dos Sólidos 1, que está lá em capítulos de energia do livro, por exemplo, Beer-Johnston, Hibbeler, etc. Então, o que a gente tem no princípio dos trabalhos virtuais? Basicamente, ele vai servir para a gente calcular esses deslocamentos. Então, a gente tem um deslocamento aqui, delta, que a gente vai querer calcular, e para isso nós vamos ter que resolver tudo que está no lado direito dessa expressão. Então, todas essas integraizinhas lá delas. Essa, esse deslocamento θ, então para calculá-lo a gente vai precisar das equações de esforço axial, cortante, momento fletor e torsor da estrutura que a gente está analisando, tanto do sistema real quanto do sistema virtual. Tá? Então, para a gente relembrar de forma mais fácil aqui, vamos começar com um exemplo aqui de uma estrutura isostática. Então aqui a gente tem uma viga que ela está engastada na ponta esquerda, livre na direita e tem um carregamento distribuído aplicado ao longo de toda a viga. Essa viga aqui ela vai ser feita de módulo de elasticidade E, seção momento polar de inércia I e seção transversal A. Beleza? E a gente vai querer calcular o deslocamento vertical da extremidade livre aqui da viga, desse meu ponto, que a gente vai chamar de ponto B. Beleza? Então, para aplicar o princípio dos trabalhos virtuais, a gente precisa primeiro definir quais são os esforços, os tipos de esforços que nós vamos incluir dentro da formulação de energia. Então, aqui como o enunciado sugere, vamos pegar e vamos utilizar somente a parcela de flexão para simplificar o problema. Tá? Então, com isso, a gente só precisa calcular esse termo aqui relativo à energia de flexão. Dentro desse termo, a gente tem o E, o I e o L, que são propriedades da estrutura que a gente já conhece. E a gente vai precisar calcular o quê? O momento, a equação do momento fletor do sistema real e a equação do momento fletor do sistema virtual, que a gente vai ver na sequência. Como vocês já viram lá em mecânica dos sólidos, quando a gente quer calcular o deslocamento de um ponto qualquer da viga, a gente precisa ter uma carga pontual aplicada nesse ponto. Como a gente não tem essa carga pontual aplicada aqui no pontinho onde a gente quer calcular o deslocamento, nós vamos pegar e vamos inserir uma carga virtual unitária. Beleza? Então essa que é a nossa configuração básica para resolver esse problema utilizando o princípio dos trabalhos virtuais. Dando sequência aqui, então com aquela carga virtual aplicada, a gente tem dois sistemas, o sistema real, que é a minha estrutura em si, e o sistema virtual, que faz parte do método princípios virtuais, para a gente conseguir calcular o deslocamento naquele pontinho da viga. Então, para obter aquelas equações do momento, que seriam emissão e emizinho, nós precisamos pegar e definir uma origem. Para facilitar nossas contas, vamos definir a origem na extremidade direita da viga e vamos passar uma seção nela. Tá? Então, fazendo isso, o que eu chego? Eu vou calcular aqui o emissão, que seria a minha equação do momento do sistema real, que é dado por essa expressão, ou seja, a única força que está causando o momento é a força distribuída, e a intensidade dela vai ser lá Qx² sobre 2. Lembrando que a convenção dos sinais de momento
que a gente utiliza aqui na disciplina é a mesma que vocês tiveram em estática, ou seja, quando a gente tem uma seção qualquer, os momentos, se eu olhar para a direita, vai ser nesse sentido aqui que ele vai ser positivo, e para a esquerda vai ser no sentido contrário. Então essa aqui seria a nossa convenção do momento positivo para definição dos sinais dessas equações dos momentos fletores. Beleza? Então, por isso que tem esse sinalzinho negativo, porque essa força distribuída está gerando momento aqui nesse sentido. Beleza? Igualmente, para o sistema virtual, a gente vai executar o mesmo procedimento. O que é extremamente importante aqui é que a origem dos dois sistemas, ou seja, onde eu começo a computar meus momentos, tem que ser a mesma. Tá? Então, para eu calcular o mzinho, que seria a equação do momento fletor do sistema virtual, eu vou ter que pegar e passar a seção considerando sempre a mesma origem. Tá? Então, nesse sisteminha virtual, o único carregamento que gera momento é a carga unitária. Ela está fletando a viga aqui nesse sentido, ou seja, contrário da minha convenção positiva, ou seja, o meu momento fletor do sistema virtual ele é negativo, que é 1 vezes x ou menos x ali. Tá? Então essa aqui é a construção a obtenção das duas equações de momento. Com as duas equações de momento em mãos, a gente já consegue colocar naquela integral e calcular o deslocamento lá do ponto B, ou seja, o deslocamento da extremidade livre da viga engastada. Então, da equação que nós tínhamos, seria o trabalho realizado pelas forças pela carga virtual, vai ser igual à energia de deformação. O trabalho realizado seria aquela carga unitária vezes o deslocamento que eu quero calcular, ou seja, só sobra o que eu estou querendo achar, e a energia de deformação vai ser dada somente pela parcela de flexão. Como nós calculamos essas duas equações no slide anterior, a gente tinha que mzão é menos qx ao quadrado sobre 2 e mzinho é igual a menos x. Então, se a gente substituir aqui, executar essa multiplicação e a integração, a gente chega que o deslocamento vertical no ponto B é igual a QL² sobre 8EI. Beleza? Esse deslocamento aqui, ele está saindo com sinal positivo. O que esse sinal positivo quer dizer? Quer dizer que a gente acertou o sentido da carga virtual na construção do problema de trabalhos virtuais, beleza? Então, se a gente voltar no slide anterior, a gente arbitrou aqui, chutou, que a carga virtual está para baixo, ou seja, que o deslocamento ocorreria para baixo. Ele saiu com sinal positivo, ou seja, o deslocamento no ponto B tem essa intensidade e a direção dele é para baixo. Beleza? Então esse sinalzinho que sai aqui da expressão do princípio dos trabalhos virtuais para o deslocamento está diretamente relacionado à direção que eu arbitrei aqui para a carga unitária. Para problemas bem simples que nem esse, dificilmente a gente vai errar essa direção, mas caso a gente tivesse errado, sairia aqui um sinal negativo. Para problemas maiores, às vezes a gente não vai ter o feeling de qual direção colocar, vamos acabar errando, mas o efeito disso vai simplesmente sair um sinal negativo aqui na equação. Tá? Então aqui seria o primeiro exemplozinho, uma viga bem simples. Um segundo exemplo, vamos colocar um pouquinho mais de detalhes nele, vamos resolver um pórtico plano. Então o que a gente tem nesse pórtico plano aqui? Ele é um pórtico isostático, aqui na esquerda ele tem um apoio que impede o movimento em x e y, e na direita tem um apoio que impede o movimento somente em y. Então esse apoio da direita pode se deslocar na horizontal. Essa estrutura é um pórtico quadrado, ou seja, tanto a altura dos pilares quanto o comprimento da viga tem 4 metros. O único carregamento agindo nela vai ser esse carregamento distribuído de 20 kN por metro. Tá? E a gente tem um material com módulo de elasticidade de 50 GPa e seção transversal retangular com base de 0,12 e altura de 0,40 metros.
Então a constante que a gente vai precisar depois para o equacionamento vai ser E vezes I, que aqui tem aí o módulo de 32 vezes 10 elevado a sexta. Para essa estrutura, vamos colocar algumas coisinhas a mais. Vamos pegar e calcular, então, o deslocamento horizontal do apoio da direita, ou seja, aplicado esse carregamento, quanto esse apoio vai se deslocar horizontalmente. E para isso, vamos considerar as parcelas, tanto de flexão quanto de esforço axial. Tá? Então, lá naquele conjunto de integrais que a gente resolver, vamos ter que calcular as parcelas m da flexão e as parcelas n do esforço axial. Então, beleza. Para isso, como a gente fez no exemplo passado, vamos ter sempre o sistema real, que é a estrutura em si, e o sistema virtual, que é a minha estrutura, somente com uma carga virtual unitária aplicada no ponto e na direção que eu quero calcular o deslocamento. Então, como a gente comentou no slide passado, a gente vai considerar somente os esforços axiais e de momento fletor. Então, essa parcela dN permanece, a parcela do esforço cortante a gente descarta, assim como do momento torsor. Então, ficou aqui esforço de flexão e esforço axial. Beleza? Então, nosso serviço aqui é calcular agora as equações de esforço axial e momento fletor para nossa estruturinha aí. Beleza? Então, dando sequência, o que nós temos? No sistema real, agora, como a gente tem 3 barras, nós vamos ter que montar a equação de cada barra. Então, vamos só dar nome às barras antes de começar. Vamos chamar aqui o pilar da esquerda de barra elemento 1, a viga de elemento 2 e o pilar da direita de elemento 3. Então, para isso, vamos ter que calcular as equações de momento M1, M2 e M3. Então, aqui para o sistema real, o que a gente vai precisar fazer? Vamos pegar e ter que calcular as reações causadas ali pelos carregamentos distribuídos. Então, das reações que a gente tem? A gente tem 20 kN, a estrutura é simétrica, 20 vezes 4, 80, seria o 80 kN a carga total, vai se distribuir uniformemente nas duas extremidades, nos dois apoios, ou seja, a reação de apoio em cada, o valor da reação de apoio em cada um deles é de 40 kN. Aqui para o sistema virtual, a gente só tem a carguinha unitária virtual, a única reação que vai aparecer é uma carga unitária no outro apoio com a mesma intensidade, sentido contrário. Tá? Então, feito o cálculo das reações, a gente passa o equacionamento do momento fletor em cada barra. Então, da mesma forma que a gente fez lá para a viguinha, a gente precisa definir uma origem para a equação do momento em cada barra, e essa origem tem que ser igual tanto no sistema real quanto no sistema virtual. Então, vamos começar com a barra 1. Vamos colocar a origem bem no apoio e fazer ela crescer aqui para cima, passando uma seção na nossa estrutura. Então, aqui seria a equação relativa à barra 1, seria aqui a componente x1. Notem que aqui na primeira barra, essa única carga, se a gente olhar, passou essa seção, olhar somente para baixo, a única carga que existe seria 40 kN, e ela não gera momento fletor na seção. Então, como a gente vê aqui embaixo, a equação do momento fletor no primeiro elemento é nula. Vamos fazer a mesma coisa para o segundo elemento. O que a gente vai fazer? Vamos pegar e colocar a origem aqui bem no começo da viga. Vamos passar uma seção. Essa aqui vai ser o nosso x2. Se a gente olhar agora, as cargas que causam momento vai ser a reação de apoio de 40 e a carregamento distribuído. Então, notem
Essa reação de apoio de 40 vai gerar um momento positivo nessa seção, e o valor vai ser 40 vezes o braço da alavanca, que é x, e o carregamento distribuído vai gerar um momento negativo naquela seção, ou seja, vai ser aqui menos qx² sobre 2. Tá? Então, se a gente simplificar, vai ficar menos 10x². Beleza? Se ficou alguma dúvida, só lembrando que a nossa condição convenção de momento positivo para uma dada seção é essa aqui. Beleza? Para facilitar a nossa vida, aqui no terceiro elemento, no pilar da direita, vamos passar agora a origem da equação do momento bem no apoio. Então, com isso, a gente também tem que essa equação é igual a zero. Tá? Então, calculamos tudo que tinha para calcular em relação à equação do momento fletor do sistema real. Vamos passar para esse cálculo agora no sistema virtual. Então, qualquer coisa, a única chance que vocês têm de errar aqui é o seguinte, é não usar as mesmas origens para o cálculo das equações de momento. Então, fora isso, não tem muito segredo. Então, como a gente colocou aqui para o elemento 1 a origem bem no apoio, vamos fazer a mesma coisa para o sistema virtual. Então, passando essa origem, nosso x vai estar aqui. A equação de momento no primeiro pilar, no sistema virtual, vai ser igual a menos vezes x, ou seja, menos 1 vezes x. Fazendo a mesma coisa aqui para a viga no sistema virtual, a gente não tem nenhum carregamento adicional causando momento. Ou seja, o momento na viga é constante, de valor de menos 4, que seria o 1 vezes o braço da alavanca de 4, ficou menos 4 porque ele está gerando um momento fletor nesse sentido aqui. Tá? E por último elemento, vamos passar a origem na mesma posição do sistema real. O que nós vamos ter aqui? Que a equação do momento é igual a x. Beleza? Então aqui a gente calculou todos os componentes m de momento fletor para inserir lá depois na equação do princípio dos trabalhos virtuais. Passando para o cálculo dos termos de esforço axial, a gente vai ter o que? Nós temos as duas reações aqui com intensidade de 40 kN. Então, para o primeiro pilar, se nós passarmos uma seção, a gente tem que o esforço axial é igual a menos 40 kN. Para a viga, se nós passarmos uma seção, olharmos só para a esquerda, não tem nenhuma carga causando nem tração nem compressão na viga. Ou seja, o esforço axial nela é zero. E por último, passando uma seção aqui no pilar da direita, a gente também tem um esforço axial de menos 40. Já para o sistema virtual, vamos ter aquela reação unitária devido à carga virtual. E se nós passarmos uma seção no primeiro pilar, vamos ver, olhando aqui para baixo, que não tem nenhuma carga causando nem tração nem compressão nesse pilar. Ou seja, o valor do esforço axial nele é nulo. Se fizermos isso para a viga, o que vai acontecer? Temos essa carga unitária aqui. Se a gente transferir ela aqui para a viga, o que está acontecendo? Ó, a carga está entrando na seção, ou seja, seria um esforço de compressão. Com isso, o valor do meu N2, ou N da viga, é menos 1. E da mesma forma que para o primeiro pilar, aqui para o segundo, o esforço axial é nulo. Tá? Então notem que o que vai acontecer quando a gente for colocar nas equações lá do princípio de trabalhos virtuais. Os termos de flexão. Se a gente voltar lá para os termos de flexão, o M1 é 0, M1
é menos x. Se a gente multiplicar um pelo outro, vai ser zero. A mesma coisa acontece para o 3, ou seja, só sobra os termos associados à viga, o emissão 2 e emizinho 2. Então, esse termo aqui vai ser nulo, assim como o terceiro. Então vai ficar emissão 2, emizinho 2 dentro dessa integral. Substituindo os valores dele aqui, que seria 40x menos 10x ao quadrado, vezes o menos 4. Só tem um errinho aqui de digitação. Esse x aqui não existe. A gente tem a integralzinha para calcular a parcela de flexão na energia de deformação. Tá? Se a gente calcular esse cara, a gente chega aqui nesse menos 426,7 sobre EI do elemento 2. Fazendo a mesma coisa agora para o esforço axial, notem que as multiplicações dos nzãos para os nzinhos vai zerar todo mundo. Tá? Então o termo, o W axial em si, ele é nulo. Com isso a gente tem o quê? Que o trabalho realizado pela carga virtual, que seria 1 vezes o deslocamento que a gente quer calcular, vai ser igual à parcela de flexão. Ou seja, o deslocamento que a gente quer calcular tem esse valor aqui. Beleza? Professor, Eu. uma dúvida. Pode explicar de novo por que só entra a parte de flexão e de esforço axial? Foi o. Lá no início tem uma fórmula bem comprida com a parte de flexão e tal, e eu não entendi muito bem por que os outros termos são nulos. Tá. Vamos voltar na equação para ficar mais claro. Não quer dizer que eles anulam, quer dizer que a gente está desprezando eles. A torção é zero, porque a gente não tem esforço de torção nessa estrutura. Mas o esforço de cisalhamento ele não é nulo, porque a gente tem força cortante agindo nessa estrutura. Tá? Então é uma hipótese que a gente está fazendo para simplificar as continhas. A gente não está desprezando eles. Então, a gente, como o enunciado pediu só flexão e esforço axial, a gente vai usar só os dois. Daqui a uma ou duas aulas, a gente vai ver os casos que a gente considera o esforço de cisalhamento também. Vai ver que tem mais continha para fazer, mas a gente não perde esse termo aqui. Beleza? A gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouquinho. Nada. Beleza, então, voltando aqui, o termo axial vai ser nulo, não vai ter contribuição nenhuma, e no termo de flexão, a única contribuição veio aqui da energia de deformação da viga. Então, com isso, a gente calculou aí o deslocamento horizontal daquele ponto do pórtico. Note que aqui na transparência está faltando, mas esse cara aqui, ele veio com um sinal negativo. Tá? O que quer dizer esse sinal negativo? Ele quer dizer que a gente errou a direção que a gente arbitrou para a carga unitária, quando a gente gerou o sistema virtual. Tá? Então, qual que é a consequência disso? É que o deslocamento tem essa intensidade, só que ele ocorre para a direita. Beleza? Então a intensidade dele é essa aí e vai para o lado direito. Essa é a consequência de ter aquele sinalzinho errado. Exatamente. Então, assim, bem o lugar onde a gente põe a carguinha unitária, onde a gente quer calcular o deslocamento. Fala. Tá, vamos voltar ali aqui. Beleza. Então o que a gente está analisando seria o momento fletor aqui na viga, né? Se a gente passou a seção, vai olhar somente para a esquerda. Então, olhando para a esquerda, a única carga que existe é essa carga unitária. Então, qual que é o momento que ela está gerando lá?
ela vai ser a intensidade dela, vezes o braço da alavanca, que é de 4, que é a altura do pilar. Por isso que ele tem aqui intensidade de 4. Ele é constante porque ele não aumenta à medida que eu levo o meu X para o lado direito aqui da minha viga. E ele é negativo, que notem, eu passei a viga aqui, essa carga unitária está aqui sendo aplicada para a direita, ou seja, ele está gerando um momento fletor nesse sentido naquela seção. Se nós olharmos para a nossa convenção, que está aqui, passei uma seção, olhei para o lado esquerdo, ele é positivo se o sentido do momento for esse aqui da figura. Note que para a nossa estrutura está no sentido ao contrário, ou seja, por isso que tem esse sinalzinho negativo. Nada. Querem fazer mais alguma pergunta? Beleza, então dando sequência aqui para a aula, a gente viu um exemplo de viga e um exemplo de pórtico utilizando o princípio dos trabalhos virtuais. Que eu vou deixar como sugestão de tarefa é vocês calcularem o deslocamento horizontal do apoio da direita, ou seja, aqui do ponto B, desse pórticozinho um pouquinho maior. Tá? Então ele vai ter nem tantas componentes de momento e esforço normal vão zerar. Então aquelas integrais vão ter mais cheias para vocês resolverem. Então basicamente o procedimento vai ser o mesmo, com um pouquinho mais de continha aí para fixar a matéria. Então aqui, só para não ter nenhuma dúvida, esse pórtico tem a altura desse primeiro pilar aqui de 4 metros, e tanto a viga quanto o segundo pilar tem comprimento aí de 6 metros. Os carregamentos aplicados são esse carregamento pontual de 40 kN aplicado no ponto C, aqui para a direita, e o carregamento distribuído na viga com intensidade de 20 kN por metro. A seção transversal também é retangular, e para efeito de numerozinhos pode utilizar aí as mesmas propriedades do exercício anterior. Tanto nessa aula como nas próximas, a gente vai pegar e reaproveitar esse pórtico aqui bastante. Então ele vai acabar sendo meio que a cara do pórtico do trabalho que vocês vão resolver. Então é interessante vocês irem fazendo essas tarefas para tirar dúvidas se tiver, e na sequência vão reaproveitar isso que vocês fizeram para o próprio trabalho da disciplina. Então a parte expositiva aqui da matéria a gente encerra agora, daí passa aí para mais questões que vocês tiverem.